7 anos foi o tempo que os fãs de Hollow Knight demoraram para conseguir ter o seu lindo Silksong em suas mãos. E ontem, 4 de setembro, às 11 horas, foi lançado Hollow Knight Silksong. E mano, simplesmente ele está quebrando a internet, colocando jogos de alto nível pra chorar, mano. E inclusive tendo mais de 500 mil de jogadores logo no início. No primeiro dia, cara, muitas plataformas caíram como Steam, Xbox e PlayStation, porque a galera tava doidinha querendo comprar e jogar Hollow Knight Silksong. Bem, eu já joguei as minhas primeiras 1 horinha e nesse vídeo vou estar fazendo uma review das primeiras horas de jogo, falando da gameplay, um pouco da história e também um pouco das adições que tiveram neste Hollow Knight, porque querendo ou não, é uma sequência, tem que ter uma evolução, não é mesmo? Mas antes, já peço para deixar seu like, se inscrever no canal, pois esse tipo de vídeo não é fácil, cara. Tive que baixar o Hollow Knight, cara, amei o jogo, já vou dar um spoiler, cara, muito bom mesmo, cara. Por mais que eu tenha jogado só 1 horinha ali, já deu para reconhecer bastante diferenças e também evoluções, ok? Então, vamos começar pela história e depois vamos para a gameplay e para as adições, ok? Drossik Halimo. Um adendo que eu vou dar é que eu não vou assistir nada de Hollow Knight Silksongs, não vou assistir nada de outros youtubers, nada. Eu vou ficar totalmente no breu e no escuro, ok? Porque a história do jogo eu quero descobrir por mim mesmo e documentar aqui pra vocês como que tá sendo uma experiência, porque eu vou ter uma interpretação totalmente diferente dos outros youtubers e isso pode ser até interessante para algumas pessoas e vai ser interessante pra mim. Então a interpretação da história por enquanto é a que eu tenho de base de jogo. Talvez essa experiência, né, essa história mude com o decorrer do tempo que eu fique jogando Hollow Knight Silksong. Então, por hora, a história pra mim é só isso, ok? Vamos lá. Bem, a história começa com uma cutscene básica da Hornet sendo levada de Hollow Nest até Barloom, né, o reino que se passa o jogo. Bem, ela está presa numa gaiola até que uma borboleta pousa em cima da gaiola e faz os poderes delas voltarem, né? O poder da Hornet de mexer com a seda voltar, fazendo assim ela poder se libertar da sua prisão. Ok? O jogo começa com essa simples cutscene e o que eu consigo extrair disso? Bem, esse Hollow Knight deve se passar depois ou antes. Ainda não sei dizer se vai se passar antes ou depois do próprio Hollow Knight. Mas em algum determinado momento da história do Hollow Knight, a Hornet foi retirada de Hollow Nest e passada para Barloom. Eu acredito que seja depois de Hollow Knight, já que se fosse antes, não teria sentido do Kirill enfrentar a Hornet na HQ do Hollow Knight, né? Tem uma HQ do Hollow Knight onde o Kirill enfrenta a Hornet. Então, se a Hornet tivesse sido tirada antes de Hollow Knight, não teria essa interação. E também não faria sentido, já que a Hornet ganha habilidades que no primeiro jogo ela não tem. Então, eu acredito que se passe depois dos eventos. Qual dos finais é o canônico? Ainda não sabemos, ok? Bem, a Hornet acorda em Barloom, numa parte verde do reino. É mais ou menos parecido com o caminho verde lá de Hollow Knight. Então ela segue por esse caminho conhecido como Gruta Musgosa. Bem, nesse início de jogo é basicamente aquele básico do Hollow Knight, só muda que a Hornet de início já pode escalar a parede, diferente do próprio Knight, que não fazia isso, ele só conseguia com a garra de louva-a-Deus. A Hornet também tem uma velocidade maior que o Knight, mas isso eu vou dar um adendo na parte da gameplay. Por enquanto, Hornet procura um jeito de sair dessa gruta musgosa e ir para um lugar mais seguro. Bem, de acordo com que você avança na gruta musgosa, você encontra uma senhorinha depois da Hornet desmaiar. Uma coisa interessante é que nesse início de jogo a Hornet tem um excesso de cansaço e parece estar ferida. Então ela desmaia na frente dessa senhora e a senhora a acorda, a chamando de peregrina. Bem,
Aparentemente, neste reino, a Hornet não é a única. Tem vários outros insetos que também querem subir ao topo de Barloom. A Hornet pega esse objetivo para ela também, para descobrir o que trouxe ela a esse reino, né? O porquê ela foi retirada de seu reino e passada para o reino de Farloom, ok? Então com isso, a Hornet pega um título de caçadora pela senhora e avança pelo reino. Bem, até o momento de história só tem isso. É o que eu tenho visto e é o que tem aparecido pra mim na minha gameplay, ok? Aparentemente a Hornet vai subir até o topo de Farloom, que já era uma das coisas que tinha vazado nos vazamentos de Hollow Knight Silksong. E também é uma coisa bem normal que a gente já esperava que iria acontecer no Silksong. Mas o que me deixa mais intrigado é justamente esse fato de a Hornet não ser a única que também está tentando subir ao topo de Farloom. Poderemos encontrar insetos que também têm esse mesmo objetivo, podem ser aliados ou inimigos. Então, na parte de história, por enquanto o que eu descobri é somente isso, é o básico, é o que todo mundo provavelmente já sabe, mas eu gostaria de dar esse adendo aqui. Hakana Sagamos. Agora vamos para a cereja do bolo desse jogo, que é a sua gameplay. Bem, do gameplay do Hollow Knight normal pro Hollow Knight Silksong teve mudanças sim. E uma das principais mudanças é justamente o Pog, que era uma mini habilidade do Knight, que basicamente quando você batia para baixo, você dava uma quicadinha no ar. Então você tava lá no meio dos espinhos, aí você batia no espinho, você pulava um pouco para cima, você subia um pouco. Mesma coisa com os inimigos. Infelizmente, para os jogadores mais acostumados, como eu, como o Pog, que pelo amor de Deus nós estava usando o Pog até no vento, agora a gente não tem mais isso. A gente tem, mas como posso dizer, é um pouco mais difícil de ser executado pra galera que estava acostumada, já que a Hornet, ao invés dela bater para baixo, a criatura, ela desce na diagonal. Então você não vai acertar o Pog todas as vezes, e às vezes o Pog vai te jogar no buraco, cara. Você vai ser simplesmente obliterado pelo inimigo só porque você achou que a Hornet, a criatura da Hornet, ia bater para baixo e foi na diagonal. Infelizmente, pra galera mais acostumada, até pegar esse jeito, se lascou. Então, é uma das principais mudanças na gameplay, ok? Outra coisa também é que a Hornet não usa amuleto, ela usa equipamentos. E os equipamentos têm quase a mesma funcionalidade dos amuletos do Knight, pelo menos os que eu peguei. Eu peguei um que junta fragmento de metal e o outro que é uma bússola, que é basicamente aquele lá da bússola e aquele do gel lá no primeiro jogo. Então a Hornet tem coisas parecidas com o Knight nesse jogo também. Regale. La venido. Agora vamos falar das alterações da gameplay, coisas que alteraram a gameplay do jogo. Bem, vamos falar do carretel, o carretel e a seda, mais especificamente. Bem, a seda e o carretel estão substituindo o lugar da alma do primeiro jogo. A alma no primeiro jogo funcionava para você recuperar a vida e também lançar as suas magias. O carretel funciona da mesma maneira, só que de maneira diferente para a Hornet, né? Porque a Hornet por algum motivo não usa alma. Mas vamos lá. Ela usa a seda. A seda tem duas barrinhas para se encher, a de baixo e a de cima. Quando você enche de baixo, você automaticamente enche um carretel inteiro na bolinha de cima. Se a bolinha de cima estiver acesa, significa que você pode recuperar até 3 máscaras de vida. E você pode recuperar tanto no ar, tanto na terra. Mas caso você use uma habilidade da Hornet, você gastará o carretel de baixo, impossibilitando de usar o carretel de cima para recuperar a vida. Mais ou menos como a alma, né? Sim e não, porque a alma recuperava uma máscara por vez e ela gastava basicamente sua alma inteira para você recuperar 3 máscaras, no mínimo. A Hornet gasta inteiro para recuperar 3 máscaras instantaneamente. Então ela termina a animação de carga, ela automaticamente já tem 3 máscaras de vida de novo.
ok? Essa é uma das diferenças da Hornet pro Knight. O carretel também ele é um pouquinho mais difícil de se encher do que a própria alma, porque a alma você dá 2 hits e você já tá com o negócio cheio. O carretel não, você tem que dar mais ou menos uns 4 hits para você conseguir usar uma habilidade, e para recuperar a vida, meu Deus, você tem que bater mais ainda. Então deixou por um lado o jogo mais difícil, mas pro outro deixou o jogo um pouquinho mais equilibrado, né? Em troca você tem que bater mais, mas em troca você recupera mais vida, né? E recupera a vida mais rápido também. A Hornet recupera alguns segundos mais rápido do que o Knight. Então essa é a alteração principal do gameplay, né? Além do POG e de outras coisas também, ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, mano. Nossa, esse tipo de vídeo dá trabalho. E logo vou fazer um vídeo maior falando sobre a história e também a ambientação do Hollow Knight. Porque, cara, esse Hollow Knight novo, Hollow Knight Discussão, que tá insano pra gente falar de ambientação. Porque, cara, esse game tem uma atmosfera magnífica, ok? Por enquanto, é o que eu tenho pra falar sobre o jogo. Mas em breve farei mais vídeos falando sobre essa lindeza, né? Pode esperar que eu vou vasculhar tudo no jogo pra procurar, né, vestígios da história, ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Falou e tchau, pessoal.